Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos de novo no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas e vamos continuar a partir da segunda parte deste capítulo. Este capítulo é extremamente importante porque vai relatar-nos a morte, a crucificação de Jesus Cristo. De alguma maneira este é o ponto alto da vida de Jesus. É este momento que vai marcar a história da humanidade. A morte de Cristo Jesus traz-nos a cada um de nós a oportunidade de um relacionamento com Deus. Ninguém seria salvo apenas pela vida de Jesus Cristo, podemos dizer isso. Não seríamos salvos apenas pelos ensinamentos que Jesus nos dá. O ministério de Jesus Cristo não estaria completo sem a sua morte e ressurreição. Nós somos salvos por causa da morte de Jesus Cristo na cruz e devido à sua ressurreição, o facto dele ter vencido a morte. Ele veio a este mundo exatamente para nos retirar dos pecados através da sua morte. A sua vida e o seu ministério são extremamente importantes. São o exemplo, são os ensinamentos que ele deixou para nós. São as verdades que ele nos transmitiu. Porém, só a morte de Jesus é que pagou o preço da sua e da minha salvação. Por isso este capítulo é muito importante para nós tomarmos atenção hoje. Vamos então ver a partir do verso 35. Diz assim o texto: Jesus perguntou aos discípulos: quando vos mandei sem bolsa, nem saco, nem calçado, faltou-vos por acaso alguma coisa? Eles responderam: não. Jesus traz à sua memória a assistência que Deus deu a estes discípulos quando eles foram enviados na sua primeira missão. Eles foram enviados às ovelhas perdidas de Israel. E por isso eles foram enviados sem qualquer provisão e foram supridos em todas elas. Deus cumpriu a sua promessa de proteger e guardar estes seus discípulos. Nada lhes faltou. Eles tiveram então esta experiência vitoriosa do cuidado de Deus, da forma como Deus supriu as suas necessidades. E agora Jesus Cristo traz à memória dos seus discípulos esse momento. E ele diz que ele os vai enviar ao mundo de uma forma geral, vai enviá-los a essas ovelhas que estão perdidas também, vai enviá-los agora como ovelhas no meio dos lobos. Mas isso não significa uma derrota. Não significa que, ao eles irem de outra forma agora, que Deus está menos preocupado com eles, de forma alguma. Jesus Cristo vai mostrar que é necessário eles irem com uma outra atitude. O verso 36 continua a dizer: Jesus disse: pois agora, aquele que tiver bolsa, leve-a consigo, bem como o saco. E o que não tiver espada, venda a capa e compre uma. Vemos agora que Jesus Cristo vai enviar os seus discípulos a uma missão, mas como uma outra atitude. Desta vez, Jesus recomenda que eles levem algumas coisas consigo. Jesus diz que aquele que não tiver espada, venda a sua capa e compra uma. O que é que Jesus está a querer dizer com esta expressão? Talvez algum de vocês que me está a ouvir estará a pensar: será que Jesus está a recomendar então o uso de armas e de força? Eu quero dizer um categórico não. Jesus não está a recomendar que agora os discípulos passem a ser uma guerrilha armada contra os judeus ou contra os romanos ou contra quer que seja. Jesus não está a fazer uma apologia das armas, de forma alguma. Jesus Cristo muitas vezes usou na sua linguagem, você certamente está habituado a ouvir o programa, certamente se lembrará, que Jesus usou muitas histórias, parábolas, comparações, símbolos para mostrar verdades espirituais. E mais uma vez, é isso que Jesus está aqui a fazer. É por isso que quando os discípulos falam a Jesus que tem ali 2 espadas, no verso 38, e você pode conferir na sua Bíblia, eles dizem: Senhor, temos aqui 2 espadas. Jesus respondeu: chega! Estes discípulos ainda não tinham percebido o que Jesus Cristo estava a querer dizer. Eles não entendiam que Jesus Cristo estava a falar num sentido figurado. Se Jesus quisesse que eles usassem as armas, a força, então ele teria dito: cada um compre de facto uma espada, em vez de 2, comprem 12, comprem lanças e flechas, porque só a espada não chega, comprem também um escudo. Mas Jesus não estava a falar dessa forma. Talvez uma forma de interpretar melhor este texto bíblico, as palavras de Jesus, poderia ser:
Depois da minha partida, sereis como um homem que tem de vender o seu vestido para comprar uma espada. No sentido que Jesus Cristo está a contrastar a forma como eles foram enviados pela primeira vez e a forma como eles têm de ir agora. Na primeira vez Deus iria suprir tudo, eles não deveriam levar absolutamente nada. Desta vez, quando eles forem enviados ao mundo, eles têm de tomar alguns cuidados. Deverão, de alguma forma, fazer a sua preparação antes de sair. Deverão então ter a sua sacola, deverão ter as suas coisas para poderem ir e empreender esta nova missão. Jesus Cristo certamente estava a falar das dificuldades que estes discípulos iriam enfrentar após a partida de Jesus. Jesus Cristo não estava a falar de uma espada de metal, não estava a falar de uma arma de guerra. A palavra de Deus nos mostra que a própria espada do cristão é a Bíblia. Essa é a espada do Espírito. Essa é aquela arma que o cristão deve saber usar e manejar bem. O apóstolo Paulo diz exatamente isso também nas suas Escrituras, que a espada do Espírito é essa que o cristão deve manusear. Ela, de facto, é aquela arma que penetra no íntimo da pessoa e divide as juntas e medulas, como diz o livro de Hebreus também. Então, a palavra de Deus é, de facto, essa espada que o cristão deve ter. E cada um de nós deve se treinar bem nela, conhecer bem essa palavra de Deus, para poder enfrentar as lutas do dia a dia. E você que me está a ouvir, sabe bem do que eu estou a falar. As dificuldades que muitas vezes temos e não sabemos como geri-las, porque não temos o conhecimento da palavra de Deus. E é este o desafio que Jesus Cristo está a fazer aos seus discípulos. Tenham à sua mão sempre a palavra, esta espada do Espírito, que pode ser útil no momento exato do confronto. O verso 38 diz: afirmo-vos que irá cumprir-se em mim aquela frase das Escrituras: fui considerado como um criminoso. Realmente, tudo o que está escrito a meu respeito vai se cumprir. Com estas palavras, Jesus diz aos seus discípulos que a morte fazia parte do seu plano. Não foi um acidente de percurso. Não foi uma situação que os romanos ou os judeus se aproveitaram e, enfim, maquinaram contra Jesus de maneira alguma. Jesus Cristo tinha planeado ir à cruz. Ao mesmo tempo, Jesus preparava estes seus discípulos para aceitarem o sacrifício da cruz. Vemos que Jesus Cristo fez isso em prol da humanidade. Fez isso para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Várias vezes ao longo do seu ministério Jesus tinha falado isso aos discípulos. Em alguns momentos eles até tentaram repreender Jesus dizendo que isso não te vai acontecer. E mais uma vez Jesus Cristo anuncia que ele vai ser crucificado. Jesus foi crucificado como um malfeitor, ao lado de 2 ladrões. Por isso, a mensagem da cruz é muitas vezes rejeitada por muitas pessoas que, entretanto, apreciam os ensinos de Jesus Cristo, as suas doutrinas, a ética, a moral, os milagres, mas não conseguem encaixar como a morte de Cristo na cruz é algo fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Para eles, a morte de Cristo é escândalo, é loucura. Como, por exemplo, era loucura para os gregos pensar numa coisa dessas e um escândalo para os judeus, pois para um judeu não havia, de facto, situação mais terrível do que ser pendurado e morto numa cruz. Era a morte mais atroz que se poderia preparar para alguém que fosse judeu. Para eles era, de facto, um escândalo e não percebiam como o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, pensava no percurso que iria passar pelo Calvário, que iria passar pela cruz. É por isso que ele diz: porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Estas são as palavras de Jesus Cristo. Não houve um acidente, não houve algo que escapasse ao plano de Deus. Ele estava a ser cumprido exatamente como Deus planeara. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo iria ser sacrificado naquela Páscoa. O verso 39 que nós encontramos então um outro assunto. Vemos como Jesus está a orar no Monte das Oliveiras. Nesse monte, Jesus está a agonizar de uma forma terrível pelos momentos que se aproximam. Apesar de Jesus Cristo saber que iria à cruz, ele, no entanto, sabia que iria ser doloroso. O ir à cruz não era algo de ânimo leve. Não podemos pensar que Jesus era um tipo quase, entre aspas, e com muito respeito, não era nenhum masoquista que queria sofrer por sofrer. De forma alguma.
Jesus ia à cruz com um grande sacrifício. Algo iria acontecer na história da Trindade que nunca antes tinha acontecido. O Pai se iria separar do Filho por causa do pecado que Jesus iria tomar sobre si. Este jardim do Getsemane, este jardim onde Jesus estava a orar, era o jardim de sofrimento, um jardim de horrores para a salvação da humanidade. Ali Jesus Cristo sofreu, ali Jesus Cristo se preparou para a cruz. O seu sofrimento por nós não foi algo fácil para Jesus. Há pessoas que gostariam até de orar e dizer que gostariam de estar nesse jardim de oração com Jesus. Eu creio que é algo demasiado doloroso e às vezes as pessoas que dizem isso não entendem todo o sofrimento de Jesus Cristo nesse momento. Aquele jardim de oração não era só um lugar aprazível, um lugar de descanso, em que muitas vezes Jesus levou os seus discípulos. Este jardim de oração era também um jardim de sofrimento. Um jardim onde Jesus suava suor, onde Jesus suava sangue, onde havia sofrimento e dor, onde Jesus se sentia tremendamente angustiado. Este é o jardim da oração. Por vezes, alguns de nós pensamos que a oração é um mero ritual. É um mero ter um tempo onde repetimos uma série de palavras, às vezes quase sem sentido, onde nem nos apercebemos o que estamos a dizer. O jardim da oração é muitas vezes um lugar de sofrimento. É muitas vezes um lugar de estar na presença de Deus, onde nós não fazemos a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E isso, por vezes, custa. Isso, por vezes, é sacrifício. Leiamos então o verso 39, que diz assim: Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, como era seu costume. Os discípulos foram com ele. Quando lá chegou, disse-lhes: peçam a Deus para não caírem em tentação. Era hábito Jesus ir para este lugar orar com os seus discípulos. Também precisamos de ter assim um lugar onde nós podemos estar com Jesus. A nossa palavra, a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus nos diz que nós devemos entrar no íntimo do nosso quarto. E aí, no secreto, Deus ouve as nossas orações, Deus vê o nosso coração. Então a oração não é só um fenómeno público, é também um tempo de estarmos na igreja orando com os irmãos, e é ótimo quando temos companheiros de oração. Mas ao mesmo tempo precisamos de ter esse lugar, um lugar próprio onde nós nos recolhemos, onde há silêncio, onde há tranquilidade. E talvez aí nos recolhemos com um grupo de amigos, como Jesus Cristo fez. Ele levou os seus 12 discípulos a esse lugar de oração antes desse momento de sofrimento que era o Calvário. Jesus se encontrou com esses amigos e pediu para eles orarem para não entrarem em tentação. E o verso continua no verso 41 dizer: afastou-se deles cerca de 30 metros e pondo-se de joelhos orava assim: Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Jesus, ajoelhado ali diante do Pai, orava: que, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba, mas que se faça a tua vontade. Vemos então que muitas vezes a nossa oração pode ser o derramar do nosso pedido, o derramar do nosso coração. Mas a nossa atitude, quando nos aproximamos de Deus, é que a vontade de Deus se cumpra em nós. Hoje em dia temos quase um fenómeno de oração um pouco estranho. Há pessoas que pensam que com a sua oração podem forçar, obrigar ou, enfim, levar Deus a agir de uma forma que seja contrária à sua vontade. E esse é um tipo de oração que eu não encontro nas Escrituras. A palavra de Deus nos mostra que nós podemos colocar diante de Deus os nossos pedidos, mas sempre devemos estar dispostos a que a vontade de Deus se cumpra em nós. Por isso Jesus disse que, se for possível, passa de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade. O que realmente Jesus estava a pedir aqui, que este cálice era que Jesus, de facto, não o bebesse. Esse cálice, será que seria a morte? Será que seria a vergonha da cruz no meio de 2 ladrões? Não. Não era desse cálice que Jesus estava a falar. Jesus falava de algo incomparavelmente pior. Jesus falava da sua separação entre o Pai. Jesus falava a respeito do facto de levar sobre si o pecado de toda a humanidade. E era exatamente dessa separação, desse tomar sobre si o pecado de toda a humanidade, que Jesus se referia, que, se possível,
passa de mim esse cálice. O apóstolo Paulo descreve este período dizendo: aquele que não conheceu pecado foi feito pecado por nós, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus era santo, ele era justo, ele era o próprio Deus. E ele não tinha pecado, mas aquele momento em que ele se aproxima da cruz, ele toma sobre si o nosso pecado, o seu e o meu. Por isso as Escrituras dizem: maldito aquele que é pendurado na cruz, maldito aquele que é pendurado no madeiro, por causa exatamente disto. O verso 43 diz assim: nisto apareceu um anjo dos céus que lhe veio dar forças. É interessante que, apesar da vontade do Pai ser que Jesus Cristo cumprisse na totalidade o seu plano, o Pai nunca se afastou de Jesus. Este cálice de sofrimento leva Jesus de facto a um estado de agonia tremendo. Jesus Cristo tem de suportar o pecado de cada um de nós, mas mesmo assim os anjos vêm confortá-lo. Jesus Cristo continua a ser animado para levar até o fim a sua missão. Nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos. Nem sempre Deus nos retira o sofrimento quando nós queremos. Porém, Ele nos conforta, mesmo através do sofrimento. Mesmo quando nós estamos angustiados. Mesmo quando estamos a passar pelo vale da sombra da morte, podemos declamar: não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E é exatamente esta experiência que Jesus está a ter aqui. O verso 44 diz: Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor, enquanto o suor lhe caía no chão, como grandes gotas de sangue. Nós vemos aqui Jesus Cristo neste cenário em grande agonia. Jesus sabia para aquilo que tinha vindo e por isso ele estava em sofrimento. Este sofrimento de alguma forma é causado pelo próprio Satanás. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo foi batizado, Satanás se retirou de Jesus até a ocasião oportuna. E nós fomos vendo ao longo da vida de Jesus Cristo várias ocasiões onde Satanás tentou Jesus Cristo a desviar-se da sua missão. E agora é um momento crucial. Jesus está ali numa grande luta e podemos dizer que esta agonia aqui era causada exatamente por essa luta intensa que estava a acontecer ao nível espiritual. Esta luta intensa causada pelo inimigo provocava esta angústia. Por isso Jesus disse aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. O verso 45 continua a dizer: depois da oração, levantou-se e foi ter com os discípulos, mas encontrou-os abatidos pela tristeza. E disse-lhes então: estão a dormir? Levantem-se e orem, para não caírem em tentação. Os discípulos de Jesus Cristo dormem. Este sono é a profunda fraqueza que estes discípulos se encontravam a nível espiritual. Várias pessoas, às vezes, escondem-se assim, diante de um problema, diante de uma situação difícil, então refugiam-se no sono. Guardam esse tempo e dormem pensando que, se dormirmos, então o problema se dissolve. Há muitas pessoas que tentam enfrentar as dificuldades dessa forma. Se refugiam no sono, se refugiam de uma forma a poderem não pensar no problema durante aquele momento. Jesus Cristo acorda os discípulos para que eles enfrentem a realidade e diz: têm de vigiar, têm de orar para não entrar em tentação. Nós temos que conviver muitas vezes com a realidade, levando-a em oração diante de Deus, para podermos enfrentar aquilo que vem à nossa frente. Nem sempre nos podemos refugiar no sono, nem sempre podemos fugir às nossas responsabilidades e às circunstâncias que nos ocorrem, difíceis muitas vezes. Então Jesus alerta estes discípulos para eles não dormirem, para eles não estarem ausentes daquilo que era a dura realidade. Eles não sabiam que Jesus Cristo não temia a morte, porque apesar da separação que iria sofrer entre o Pai e o Filho, naquela altura em que ele fosse tomado pelos nossos pecados naquela cruz, Jesus caminhava, no entanto, com firmeza em direção à cruz. Esta era a atitude de Jesus Cristo. Por isso, ele desafiava os discípulos a não entrarem em tentação. O verso 47 continua a dizer: ainda Jesus estava a falar quando chegou uma multidão. À frente vinha Judas, que era um dos 12 discípulos. Aproximou-se de Jesus para lhe dar um beijo. E Jesus disse-lhe: Judas, é com um beijo que atraiçoas o Filho do Homem.
Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, quer que ataquemos a espada? E um deles atacou logo o criado do chefe dos sacerdotes, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus respondeu: Basta, deixem lá. E tocando com a mão na orelha do homem, curou-o. Jesus disse então ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos que foram para o prender: Vieram aqui com espadas e paus para me prenderem, como se eu fosse um ladrão? Estavam convosco todos os dias no templo e não me prenderam. Mas esta é a vossa hora e é o poder das trevas. Judas liderava então este grupo de pessoas que ia levar Jesus Cristo até à cruz. Estes homens pensavam eles que estavam de alguma forma a limitar Jesus, mas este era o momento para o qual Jesus tinha vindo. O verso 54 diz: Eles prenderam Jesus e levaram-no à casa do chefe dos sacerdotes. Pedro seguiu à distância. Alguns acenderam uma fogueira no meio do pátio e estavam sentados à volta dela para se aquecerem. Pedro sentou-se também entre eles. Nisto uma criada que viu sentado junto à fogueira pôs-se a olhar para ele e disse: Este também lá estava com eles. Mas Pedro negou dizendo: Nem o conheço, mulher. Pouco depois outro criado viu e disse: Tu também és um deles. Mas porém Pedro respondeu: Oh homem, não sou. Daí, por cerca de 1 hora, apareceu outro que insistiu: Não há dúvida que este estava com ele, porque também é da Galileia. E Pedro respondeu de novo: Oh homem, não sei do que estás a falar. E ainda ele estava a dizer estas palavras quando um galo cantou. O Senhor então voltou-se e olhou para Pedro, e ele lembrou-se do que ele tinha dito: Não cantará hoje o galo sem que tenhas negado 3 vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vemos que Pedro tinha garantido a Jesus que nunca o iria negar. No entanto, pouco tempo depois, Pedro estava a negar Jesus. Pedro tinha alicerçado a sua confiança em si mesmo e agora ele estava de facto a negar Jesus. Mas podemos ver algo positivo na vida de Pedro. É que quando ele percebeu que tinha negado Jesus, ele se arrependeu, confessou a sua falha e se voltou para Deus. O problema não está em nós errarmos, todos nós erramos, todos nós pecamos. O problema está quando nós não conseguimos admitir o nosso erro e não confessamos o nosso pecado a Deus. Faça como Pedro agora mesmo. Volte-se para Deus e peça-lhe perdão neste momento. Certamente, a morte de Jesus Cristo naquela cruz não foi em vão quando nós reconhecemos o nosso pecado e nós voltamos para Ele. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para esta caminhada de Jesus até à cruz. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.